respeito com o Ceará, sem dúvida que sim. Agora, diz que o Marcelo Groi ganhava no Grêmio mais do que o Cássio ganha no Corinthians, ou seja, tá lá a grana, tá separado. O cheque que iria pro Cássio, pro Groi, pode ir pro Cássio, e é mais do que ele ganha no Corinthians, mano. Mas e o cheque da multa? Que a multa do Cássio é uma multa extremamente alta. O Cássio, quando renova o contrato com o Corinthians em 2016... Acho que foi essa a última renovação do Cássio. Não, em janeiro de 2018 ele renovou de novo, até 2021. Então ele tem ainda mais, agora se a gente já estiver tomando como base 2019, ele tem mais 2 anos de contrato. É complicado, Sormani. A multa do Cássio gira próxima aí de 100 milhões de reais. É claro, você pode negociar, se for interessante para o Corinthians também, fazer um caixa. Falar, pô, tenho como suplente aqui o Walter, que é um grande goleiro também. O Corinthians pode falar, pô, acho legal, preciso de dinheiro, vou negociar o Cássio. O Corinthians ele pode vender pelo valor que ele entende que seja pertinente. Não pelo valor da multa, ele pode vender por uma quantia baixa. Mas duvido que seja um valor razoável. Seria muito dinheiro. Muito dinheiro. Quanto que é a multa? Gira em torno de 100 milhões de reais. Quer dizer, vamos supor que o Corinthians queira fazer um bom negócio. Vou liberar 50 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, o Andrés não costuma dizer quem quer sair é só bater na porta da sala dele que vai embora? Ele não fala isso? Ele não é maluco que vendeu o Cássio. Mas ele fala isso toda hora. Quem não quer ficar no Corinthians é só bater na porta da minha sala. Ficar no Corinthians. Olha, mas de repente se aparecer. Mas se o salário de repente aumenta, uma proposta sedutora de luvas, etc e tal, porque o jogador insatisfeito não fica no Corinthians. O Cássio é um dos jogadores que dentro do elenco do Corinthians recebe o teto. Ele, o Fagner e o Jadson. Quanto que é esse teto, você sabe? 425 pau. E o Theo, você tem informação de quanto que ganha? A informação é que o Groi ganhava 600 mil e vai passar a ganhar 1,2 milhão no Al Ittihad. Ou seja, o Grêmio poderia oferecer uns 200 mil reais a mais do que ganha atualmente o Cássio. Então, o Cássio poderia ir pela proposta financeira, ganhando mais, disputar a Libertadores da América, voltar às origens, estar mais próximo da família dele, que eu esqueci o nome da cidade, mas é a cidade do interior do Veranópolis. Veranópolis. Na Serra Gaúcha. É próximo a Porto Alegre. 1h30. Serra Gaúcha é sempre um lugar especial. Por que não? É claro que o Cássio está feliz, está estabilizado, está bem lá no Corinthians, mas já teve fases melhores, o próprio time do Corinthians. Né? O Cássio, que já conquistou o mundo, nessa última temporada disputou nas últimas rodadas para não cair, estava preocupado com queda. É claro que a expectativa do Corinthians em 2019 é muito melhor, com a volta do Carille, com a chegada de reforços, o próprio Ramiro e outros jogadores que vão chegar. Mas eu não vejo assim como algo... seria um absurdo o Cássio ir pro Grêmio. O Grêmio é um grande time com uma torcida espetacular, que vem disputando grandes títulos. Por muito pouco não chegou à final da Libertadores. Abel, mas o Corinthians ele só não ocupou um lugar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro desse ano graças ao Cássio. Sim. Se não fosse o Cássio, o Corinthians poderia ter caído no Campeonato Brasileiro novamente. Então, se a diretoria do Corinthians hoje vende um dos principais pilares e ídolos desse time do Corinthians, a torcida cai de pau em cima do Andrés. Mas vendeu o Rodriguinho, vendeu... Não, mas não dá pra comparar o status do Rodriguinho. Quase metade do time titular do Corinthians. Não, mas não dá. Lai, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Ouso dizer que o Cássio é o jogador que mais conquistou títulos importantes com a camisa do Corinthians. Ele superou o Marcelinho Carioca. A gente não está falando de um simples goleiro, a gente está falando do goleiro. Eu acho que a torcida do Corinthians não engoliria esse sapo, não. Por mais dinheiro que possa oferecer o Grêmio. Mano, da mesma forma que o torcedor do Grêmio está indignado porque o Grêmio vendeu o Marcelo Groi. Não, mas não foi o Grêmio que vendeu a Era vontade o Marcelo Groi pediu para sair. Baixa, né? O Marcelo Groi pediu para sair. A diretoria do Grêmio ela não forçou a barra justamente por consideração ao Marcelo Groi. Vamos fazer o seguinte, qual que é a nossa hashtag mesmo? É hashtag FS Rádio Brasil, é isso? Isso. Confirmado? Então é o seguinte, manda você que é corintiano, você que é torcedor do Grêmio, o que você pensa a respeito desse assunto? Você, corintiano, aceitaria ver o Walter no gol e o Cássio jogando no Grêmio? Você é torcedor gremista, gostaria de ver o Cássio retornando à equipe tricolor dos Pampas? Hashtag FS Rádio Brasil. Agora, se você quiser mandar também um WhatsApp, não se esqueça, hein? Nós temos um WhatsApp aqui também. É o 11, como é que é o nosso telefone aí? 99390-4545. Olha aí, ó.
11 99 390 4545. Ou seja, você pode se manifestar duplamente aqui, através da nossa hashtag, pelo Twitter e também pelo WhatsApp dos canais Fox Sports. Eu ia perguntar para vocês o seguinte, a respeito ainda do Cássio, né? O Walter pode ser essa solução? Porque é o seguinte, mano, não seria interessante. Eu tô levantando essa bola para vocês aí. De repente, se o Grêmio coloca o Luan na jogada, o Luan mais um dinheiro. Porque o Grêmio tá toda hora colocando o Luan em negócio. Parece que o Luan não é. Parece que o Luan se complicou. Luan mais 20 milhões, o Luan mais 10 milhões. Perderam a paciência com o Luan. Aí seria uma burrice do Grêmio. Vale a pena. Aí vai dar o Luan e mais não sei quantos milhões. Não, o Luan, o Grêmio, do meu ponto de vista, o Grêmio, pelo menos a notícia que circula, a gente sabe como é que a notícia circula, né, Sr. Mano? Não, como é que circula? Vai circulando, assim. O Luan não é moeda de troca, né? O Luan não pode ser moeda de troca. A praia não fez bem pra ele. Não. Sol. E além do sol tem um rebatedor, sabe? O Abel sabe que tem um rebatedor, É só isso, né? tem na praia. É só isso. Tem rebatedor no beisebol também. Tem rebatedor também. Mas o Luan não pode ser encarado como moeda de troca. O Luan foi o rei da América no ano passado. No ano retrasado. Mas o Grêmio no ano passado. Foi o grande responsável pelo título da Libertadores. E o Abel falava sobre os atrativos que o Grêmio, né, teria para apresentar para o Cássio, mas tem que olhar o outro lado também. O Grêmio, por enquanto pelo menos, o Renato vai ter que lidar com saída de muitos jogadores, né, desmontando o time. O Cássio ele começou a carreira no Grêmio, não teve tanta oportunidade assim. Então não sei qual é o sentimento do Cássio com o Grêmio em relação ao Corinthians. Se a gente fizer uma comparação, a idolatria que ele tem no Corinthians e o início de carreira dele do Grêmio, então qual é o atrativo que o Cássio tem de retornar às origens? Para ir para um time que está se desmontando e sendo valorizado como é valorizado no Corinthians. Eu acho que não tem atrativo. 300 mil a mais na conta no final do mês, não pode ser um atrativo? Eu acho que o Corinthians tem a possibilidade de... Não tem. O Corinthians geralmente não tem. faz isso. Tanto que o Corinthians, eu estava lendo na internet ontem, em alguns sites, o Corinthians não conseguiu a certidão negativa. Não conseguiu. O Corinthians tem problemas financeiros. Por incrível que possa parecer, um time com essa grandeza, com essa força do Corinthians, com a torcida que ele tem, com a mídia que ele tem, o Corinthians tem um potencial semelhante ao do Flamengo, gente. Semelhante ao do Flamengo. Só que, mal administrado, não pela atual administração apenas, mas isso vem de algum tempo. Isso já, não é, mano? De décadas. Claro, né? claro. E o que acontece com o Corinthians hoje? Ele não consegue competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Coisa que ele, naturalmente e tranquilamente, ele conseguiria. Pela exposição dele, pela marca que ele tem, pela torcida que ele tem. Gente, pelo amor de Deus, a gente vê os esportes nos Estados Unidos, os caras estão indo para onde? China, Índia. Por quê? Porque são países super populosos. E eles querem o quê? Vender. Não adianta nada você ir no mercado que tem 6 milhões de habitantes, sei lá, países da Europa, Suíça, porque os caras não se interessam por isso. Sim. Então, o que acontece com o futebol é a mesma coisa. O cara está atrás de times que tem torcida, porque time que tem torcida gera dinheiro. Hoje o Corinthians consegue vender o patrocinador master, perde jogador, quando perde jogador não consegue repor a altura, o caixa continua vazio, então é lamentável isso. Por isso trouxe o Fábio Carille de volta. Por isso, para tentar arrumar o negócio. Porque mesmo... Em cima do que vocês estavam falando da troca, né? Vamos colocar uma possibilidade de troca, o Cássio com o Luan, eu vejo que é uma boa troca com relação ao Corinthians, porque o Luan é jovem, o Luan é uma ótima moeda de troca ainda. Sabe agora quantos anos tem o Luan? Mas duvido que o Grêmio coloque o Luan na 25 troca. anos. Olha, o Luan tem 25 anos. Mas veja só, o Luan tem 25 anos. O Cássio tem 31. Qual é a vida ativa de um goleiro? De um goleiro. 35, é maior. 36, é maior. O Praz tem 40. É maior. Praz tem 40. Então, o Cássio, eu acho, do jeito que ele se cuida, nunca teve uma lesão séria na carreira, ele joga fácil até os 40. Então, a vida ativa dele é semelhante à do Luan. Mas alguém um pode goleiro dizer... é mais barato do que um meia.
do que um atacante. Agora tem um problema Desse aí. quilate? Tem um Igual problema. o Cássio? O maior goleiro da história do Corinthians? Agora tem um problema aí. O Luan não ganha pouco. Então é trocar 6 por meia O dúzia. Luan, quando ele teve o contrato renovado, ele recebeu um aumento aí Não pesado. ganha pouco. Ele deve ganhar mais do que o Grohe. Mas eu duvido que o Grêmio hoje tente fazer um negócio com o Luan envolvendo a compra de um outro jogador. O Grêmio ele vai tentar vender o Luan para a Europa. Porque o Grêmio tem uma expectativa de encher o cofre também ali com a possível Não venda do parece Luan. Pode ir embora para a Então, China. Mas é um jogador Pode que ir tem embora potencial. pra China. Mas então, a China paga bem. Hoje, quando a gente fala a respeito de transações internacionais, muitas vezes hoje o foco principal não é mais a Europa. A Europa hoje não paga o que a China paga. A Europa não tem pagado. Então, quando a gente está falando a respeito de China, Emirados Árabes, Europa é um mercado paga. hoje muito mais competitivo do que a Europa. O Gabigol. Mas é que tá, Theo, a Europa Vinícius, paga, a Europa Rodrigo, paga em jogadores que Paquetá. são diferenciados. A China paga em qualquer coisa. Mas, gente, a China paga em qualquer um. Assim, o Luan deve ter um problema seríssimo. Porque a desvalorização do Luan de um momento pro outro era absurda, gente. O Luan era um dos jogadores brasileiros mais cobiçados no mundo. Mas sabe por que ele teve campeão valorização? Campeão olímpico. Alguma coisa deve estar acontecendo com o Luan. Peraí, a coisa que aconteceu na vida do Luan foi a venda do Arthur. O Luan jogou muito do lado do Arthur, gente. O Arthur carregava aquele time do Grêmio nas costas. Óbvio que sim. Mano, antes do Já Arthur, jogava. o Luan já estava jogando bem. Na seleção olímpica. Já estava jogando bem. Jogou na seleção olímpica. Não, mas ele já não dá pra jogou na comparar. seleção Não dá pra comparar. O cara daquele meio campo do Grêmio chama-se Arthur. É um cara que levou todo mundo nas costas e potencializou o futebol de muitos jogadores. Por exemplo, o Luan, nada aconteceu de tão grave, uma lesão, algo do tipo, que o interrompesse a boa fase dele, o foco. Não, eu acho que o principal como o Theo falou, o foco. Mas ele passou por lesões, tanto é que não terminou. Mas nenhuma grave. Não terminou o ano jogando. Não estava naquela partida contra o River Plate. Agora, há um ano, nesse mesmo período, a gente falava do Luan de ser negociado com a Europa. E aí ele recebeu a proposta do Shakhtar, né? Não foi? Do Shakhtar, do CSKA. Ele recebeu a proposta ali do leste europeu. E aí renovou o contrato. Não quis ir, renovou o contrato. Pois é, aí será que ele não quis ir? Como é que foi essa composição? Porque sempre jogador que é sondado, que vem proposta, mexe com a cabeça do jogador de tentar a sua tão conhecida independência financeira ou de encarar desafios aí na Europa. E o Luan permaneceu no Grêmio. E aí, de repente, o desempenho dele, em comparação com 2017, mudou completamente. Então, eu acho que quando acontece isso, não é só um fator. Tem a questão do foco, né? Mas o que aconteceu com o Luan? Lesões, talvez uma frustração de não ter sido negociado, né? Não ter ido à Copa do Mundo. De não ter ido à Copa do Mundo também. Uma série, acho, de fatores que a gente tem que aconteceu a mesma coisa com o Ramiro, gente. O Ramiro, quando jogou naquele meio campo que tinha o Arthur, dentro de um contexto, o Ramiro funcionou muito mais do que quando o Ramiro precisou ser o cara. Eu acho o Ramiro bom jogador, mas ao lado do Arthur, ele potencializou o futebol. Claro que sim, assim como o Luan também. Eu acho que muitas vezes o pessoal pinta o Luan como um jogador diferenciado, ele também não é. Eu também acho. Não acho o Luan nada de outro planeta, não.